Boa tarde a todos. Tá, primeiramente, eu gostaria, antes que o professor deixe, de agradecer o convite dado ou fornecido para apresentar essa palestra sobre ação rescisória ao professor Leonardo Beraldo, tá, a quem cumprimento, e cumprimentos extensivos a todos os demais presentes. E o nosso tema hoje é sobre ação rescisória. E antes da gente continuar o nosso tema, porque o nosso tempo é escasso, eu tenho que fazer uma noção introdutória sobre a ação rescisória, que não deixa de ser um processo, não é isso, de competência originária dos tribunais, que objetiva a desconstituição de uma coisa julgada material e um novo julgamento da causa, quando for o caso, ou seja, no caso de reforma. Então, o objetivo da ação rescisória nada mais é do que retirar a imutabilidade do comando contido na decisão que foi outorgado pela coisa julgada material, e, em função disso, determinar esse novo julgamento, caso estejam presentes as hipóteses de cabimento. E nós temos ainda o seguinte: quando nós falamos de ação rescisória, nós temos uma natureza jurídica de processo de conhecimento, e nós sabemos que ela tramita pelo procedimento comum ordinário, né, hoje em dia no CPC atual, mas que no novo CPC ela vai continuar tramitando pelo procedimento comum, já que o procedimento comum sumário foi extinto nesse novo CPC. Além disso, sendo um processo de competência originária, a regra geral é que esse processo ele é ajuizado diretamente no Tribunal de Segundo Grau de Jurisdição, ressalvados os casos em que a decisão rescindenda sejam acórdãos de mérito dos tribunais superiores. E, uma vez sendo acórdão de mérito dos tribunais superiores, nós temos que aí passa ao próprio Tribunal Superior a competência para o julgamento, né, conhecimento e julgamento dessa ação rescisória. Nós temos que a ação rescisória ela tem a natureza desconstitutiva ou constitutiva negativa, e, por isso, ela produz efeitos ex nunc, somente a partir do momento em que é proferida a decisão. E, por isso, esse efeito ele se demonstra no atual artigo 489 do Código de Processo Civil, que demonstra que a ação rescisória somente tem efeito, não possui efeito suspensivo da decisão rescindenda, salvo aquelas hipóteses de ajuizamento de ação cautelar, não é isso, ou de concessão de tutela antecipada. Agora, quando nós falamos no novo CPC, nós temos o artigo 969, que fez uma adequação desses efeitos à nova sistemática da tutela provisória. E quando a gente fala no artigo 969, nós sabemos que a ação rescisória continuará sem ter efeito suspensivo, mas haverá a possibilidade de concessão de tutela provisória. E não há uma restrição de tutela provisória para efeitos de ação rescisória no novo CPC. E, por isso, a tutela provisória pode ser tanto de evidência quanto de urgência, salientando que esse sistema novo, não é isso, demanda, inclusive, a emenda da petição inicial após a apreciação, e sabendo também que existe a possibilidade da estabilização da tutela provisória antecedente de urgência, caso não haja recurso contra a decisão proferida. Se nós estamos falando de um processo de competência originária dos tribunais, então ela é ajuizada diretamente perante o tribunal e ela recebe, após a sua distribuição, ela é encaminhada a um desembargador, não é isso, ou um ministro relator, conforme o caso. E nós temos o seguinte, que essas decisões sobre a tutela provisória serão, então, obviamente, de competência e atribuição exclusiva desse relator do processo. E, obviamente, como foi apresentado aqui na palestra do professor Dierle hoje, dessa decisão que vier a conceder a tutela provisória, vai ser cabível o agravo interno, também chamado de agravo regimental. Além disso, nós temos que os requisitos de uma petição inicial de ação rescisória são vários, não é isso? E, entre eles, os mesmos requisitos de uma petição inicial de um processo, que, segundo o novo Código de Processo Civil, vai estar no artigo 319, mas ele tem dois requisitos a mais, e esses requisitos a mais são uma obrigatoriedade de cumulação de pedidos, que é o juízo rescindens, não é isso, que é aquele de desconstituição da coisa julgada material, e de juízo rescisório, que é o de novo julgamento da causa, que, no mais, na prática, equivale ao pedido de reforma. E nós temos o seguinte, que essa é a regra geral, e existirão casos em que a ação rescisória não terá o pedido de reforma, mas sim terá um pedido de invalidação da decisão rescindenda, né, ou mesmo de cassação, quando a coisa julgada anterior estiver sendo violada pela nova coisa julgada. Agora, entrando em matéria de novo CPC e fazendo uma síntese provisória do novo CPC
em matéria de ação rescisória, nós temos que a comissão foi bastante tradicional em matéria de ação rescisória no novo CPC. Ela incorporou posicionamentos doutrinários, incorporou posicionamentos simulados dos tribunais superiores e ainda procedeu a adequações terminológicas, tá, à mais correta técnica processual. Hoje em dia, no novo CPC, né, a partir de março do ano que vem, do dia 18 de março de 2016, nós temos que a ação rescisória vai estar localizada no livro 3, não é isso? Que fala dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões. No seu título 1, da ordem dos processos nos tribunais e dos processos de competência originária, como eu falei aqui hoje, agora, que a ação rescisória é um processo de competência originária dos tribunais e vai continuar sendo. E no capítulo 7 da ação rescisória, nós temos que os artigos definidos do novo CPC são os artigos 966 ao 975. E nós temos a primeira adequação terminológica, a previsão do objeto da ação rescisória, que no artigo 485 do CPC atual, é a sentença rescindenda transitada em julgado, poderá ser rescindida quando? E a nova redação do artigo 966 do novo CPC é a decisão de mérito transitada em julgado poderá ser rescindida quando? Isso aumenta e resolve uma controvérsia doutrinária que já existia antes. Qual? Sobre o cabimento ou qual seria o objeto da ação rescisória. Então, nós temos que qualquer acórdão com resolução de mérito poderá ser objeto. Qualquer sentença com resolução de mérito poderá ser objeto. E, além disso, hoje em dia, nós temos as decisões interlocutórias de mérito, inclusive pela previsão de possibilidade de julgamento parcial da lide de mérito, como foi apresentado pelo professor Dierle agora à tarde, também passível de ação rescisória. Nós temos, inclusive, um enunciado, que é o enunciado 336 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, que demonstra essa conclusão que está sendo apresentada aqui, que caberá ação rescisória das decisões interlocutórias. E nós sabemos que essas decisões interlocutórias de mérito são chamadas pela doutrina, hoje em dia mesmo, e na vigência do Código atual, de sentenças incidentes. Sentenças incidentes. Além disso, nós temos agora que falar as alterações relacionadas com as hipóteses de cabimento da ação rescisória. E entre as hipóteses de cabimento, nós temos hoje em dia previstas 9 hipóteses de cabimento no artigo 485 do CPC atual, e as hipóteses de cabimento serão reduzidas em termos, né, no novo CPC, a 8 hipóteses de cabimento no artigo 966. Mas antes da gente passar às alterações sobre as hipóteses de cabimento, eu tenho que falar que as 3 premissas de interpretação para as hipóteses de cabimento continuam aplicáveis no novo CPC. Quais são elas? Primeiro, a proteção da coisa julgada é uma questão de ordem pública. Então, as hipóteses de cabimento de ação rescisória devem ser interpretadas restritivamente. Segundo, nós vamos ter ainda a necessidade de observância ao princípio da conservação ou do aproveitamento. Ou seja, se a nulidade que enseja o cabimento da ação rescisória não gerar reflexos no julgamento, para todos os efeitos não caberá essa ação rescisória. E, finalmente, nós temos que a regra geral de ação rescisória é que as nulidades absolutas é que devem ser arguídas em ação rescisória, ressalvadas algumas hipóteses, entre elas as sentenças meramente rescindíveis ou as decisões meramente rescindíveis, que são aquelas de surgimento de documento novo após o trânsito em julgado da decisão, que não pôde ser aproveitado no curso do processo de conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro, as adequações. Primeira adequação. O artigo 966, inciso 2, ele trata de juízo absolutamente incompetente. Na redação atual do artigo 485, inciso 2, nós temos que caberá ação rescisória quando ela for proferida por juiz impedido ou juiz incompetente. Obviamente, a incompetência absoluta é uma regra que se aplica ao juízo e não à pessoa física do juiz, como é o impedimento. Então, primeira adequação terminológica extremamente adequada. Segunda, o artigo 966, inciso 5, hoje em dia, o artigo 485, inciso 5, fala quando a decisão rescindenda violar literal disposição de lei.
e o novo CPC fala de violação de norma jurídica. Primeira observação, norma jurídica mais técnico, mas norma jurídica que gere nulidade absoluta, como eu acabei de mencionar. E mais, a interpretação sobre essa norma jurídica não pode ser controvertida em função da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal e também, salvo se for em matéria constitucional, porque aí nós temos o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que mesmo a interpretação controvertida sobre violação de norma constitucional enseja o cabimento de ação rescisória. Próxima adequação procedimental, artigo 966, inciso 7, que são as decisões meramente rescindíveis, que são aquelas que, apesar de serem regulares e terem tido completa observância do procedimento sem nenhuma nulidade processual, elas são injustas, porque a parte descobriu um documento que, no curso do processo, não pôde ser utilizado. E aí nós temos uma adequação de redação quando se fala o seguinte, tá? Esse documento ele passa a ser uma prova nova. Obviamente, não no conceito de prova nova, mas no conceito de prova nova em função do momento do seu descobrimento. Ou seja, se a descoberta daquele documento foi posterior ao trânsito em julgado da decisão, ela passa a ser motivo para ajuizamento de ação rescisória. E nós temos o seguinte, por que tem que ser posterior ao trânsito em julgado, enquanto no Código atual fala posterior à sentença? Pelo seguinte motivo, porque mesmo sendo posterior à sentença, é possível juntar documento novo ou antigo, que não se teve acesso a ele, em grau de apelação. E isso a gente chama de inovação documental em sede de recurso de apelação, quando a parte alega e prova, caso fortuita, força maior. E esse artigo atual é o artigo 517 do Código de Processo Civil de 73, e ele está reproduzido no artigo 1014 do novo Código de Processo Civil, que foi a palestra do nosso ilustre advogado, não é isso? Ilustre mentor, professor Raimundinho. Nós temos agora, exclusão de hipótese de cabimento de ação rescisória, que é a hipótese de cabimento do artigo 485, inciso 8, que sempre foi muito criticado pela doutrina, então é uma ótima alteração no novo CPC. E cabia ação rescisória quando houvesse fundamento para invalidar confissão, transação e desistência, sabendo que desistência não gerava cabimento de ação rescisória, porque a decisão, obviamente, ela era terminativa sem resolução de mérito, não é isso? E nós temos a transação como uma hipótese de anulabilidade da decisão prevista no artigo 486, que diz respeito às decisões ou às querelas nullitatis sanabilis ou às querelas nullitatis insanabilis. E mais, nós temos que a confissão era interpretada no Código de Processo Civil como reconhecimento da procedência do pedido. Então, era uma hipótese de cabimento extremamente controvertida e que, pelo princípio do aproveitamento, só poderia ser utilizada se a confissão ou transação tivesse sido utilizado como prova principal da sentença de mérito, de artigo 269, sabendo que, hoje em dia, as decisões com resolução de mérito estão no artigo 487 do novo Código de Processo Civil. Dito isso, agora vamos para as práticas e as inovações em matéria de cabimento. E nós temos, para falar a verdade, 4 hipóteses novas de cabimento para efeitos de ação rescisória. Foi excluída do inciso 8 do artigo 485 do CPC atual e foi incluída duas hipóteses de cabimento no artigo 966, inciso 3. E a redação do inciso 3 tradicional era: caberá ação rescisória contra a decisão de mérito transitada em julgado, quando ela resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, ou de colusão entre as partes com a finalidade de fraudar a lei. Então, às hipóteses de dolo e de colusão, acrescem-se mais 2 hipóteses de cabimento de ação rescisória. A primeira hipótese, de coação processual. Então, além do dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, vai ser possível o cabimento de ação rescisória quando houver coação da parte vencedora em detrimento da vencida. E nós sabemos que a coação ela está prevista no Código Civil, no artigo 151 ao 155, do Código Civil de 2002, e ela passa a ser uma hipótese de cabimento de ação rescisória. Além dessa hipótese de cabimento, e a se acrescer a hipótese de colusão, em que a parte autor e réu, na forma do artigo 129 do Código atual, utilizam-se do processo para obter resultado ilícito,
nós temos que vai ter mais uma hipótese, que é a hipótese de simulação. E quando a gente fala de simulação, com o objetivo de fraudar a lei, nós temos que as hipóteses de simulação hoje em dia estão previstas no artigo 167 e 168 do Código Civil. E as hipóteses de simulação serão utilizadas como fundamento para rescindir uma decisão de mérito transitada em julgado. Além dessas duas hipóteses novas, nós temos a terceira, que é a hipótese da decisão que verifica a perempção. E era discutível na jurisprudência se caberia ação rescisória contra a hipótese por decisões que, mesmo sendo sem resolução de mérito, impediriam o ajuizamento de nova demanda, que é o que a gente fala de coisa julgada formal com efeitos de material, que é a decisão de perempção. E ela passa a ser prevista como hipótese expressa de cabimento de ação rescisória. Além dela, nós temos ainda as hipóteses em que determinadas decisões que não conhecem de recurso em função de súmulas impeditivas de recurso também autorizariam essa hipótese de cabimento de ação rescisória. E ela está no artigo 966, parágrafo 2º do novo CPC. Finalmente, como foi falado aqui, as decisões interlocutórias poderão ser objeto de ação rescisória. E não só as decisões interlocutórias, nós temos também os capítulos da sentença, como foi explicado pelo professor Raimundo. E nós temos que, mesmo havendo cumulação de pedidos, as ações rescisórias poderão impugnar apenas alguns capítulos da decisão. Finalmente, nós temos uma limitação das hipóteses de querelas nullitatis, ou de ações anulatórias, que hoje em dia estão no artigo 486. Porque hoje em dia fala que a decisão que não depende de sentença, ou em que ela é meramente homologatória, serão passíveis de ações anulatórias e declaratórias de nulidade nos termos da lei civil. E o parágrafo 4º do artigo 966 passa a prever a hipótese de ação anulatória apenas nos casos de sentenças homologatórias, que são aquelas, hoje em dia, em que o juiz simplesmente confirma a vontade das partes. Nós temos uma ampliação da legitimidade ativa da ação rescisória para o Ministério Público, nos casos de simulação, ou seja, além da colusão, além das hipóteses em que ele deveria atuar como custos legis e não atuou, naquelas hipóteses de simulação. E o novo Código de Processo Civil, no artigo 967, ele prevê expressamente que a legitimidade ativa do Ministério Público ela não é taxativa, ela tem um rol enunciativo, números apertos. E, além desses casos, nós temos outros casos de terceiros interessados ajuizando a ação rescisória. E esses casos são declinados, inclusive, pelo enunciado 339 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e ele legitima o CAD, isso, e também a Comissão de Valores Imobiliários, como legitimada a ajuizar a ação rescisória em processo em que deveriam intervir, mas não intervieram. E nós temos casos expressos em que o litisconsórcio unitário facultativo também autorizaria o ajuizamento de ação rescisória para pessoas que não integraram o processo principal. Finalmente, para a gente concluir e conseguir utilizar o prazo que foi dado, eu tenho uma mudança substancial no prazo para o ajuizamento da ação rescisória. E essa mudança substancial está no prazo decadencial, que continuará sendo decadencial. E o prazo vai ser de 2 anos, mas 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão do processo. Então, nós temos que o artigo 975, ele consolidou o entendimento da súmula 401 do STJ, a redação do atual artigo 495. E aí vocês vão falar, esse professor, não mudou nada. Não, mudou. Mudou pelo seguinte motivo, porque essa é a regra geral de ajuizamento da ação rescisória. 2 anos, o trânsito em julgado da última decisão, mesmo sendo decisão interlocutória a objeto da ação rescisória. Por que mudou? Primeiro, existe possibilidade de prorrogação desse prazo ao primeiro dia útil subsequente a feriados, recessos forenses, ou quando não houve expediente forense. Primeira hipótese, explicitando o prazo decadencial da ação rescisória. Segunda hipótese, nós temos exceções à hipótese dos 2 anos, e é o momento de contagem desse prazo. Quando se trata de processo, em caso de prova nova, os 2 anos vão ser contados da descoberta do documento que não pôde ser utilizado no processo anterior.
E esses 2 anos ficarão limitados a 5 anos do trânsito em julgado, da última decisão do processo. E esse é o parágrafo 2º do artigo 975. Então, muita atenção, nós temos, tá, 2 prazos, 2 anos contados do descobrimento do documento, limitados a 5 anos do trânsito em julgado da última decisão do processo. E, finalmente, nós temos um outro prazo sem limitação de prazo anterior do trânsito em julgado, que é a hipótese de simulação ou colusão. E o Ministério Público, ou mesmo o terceiro interessado no ajuizamento da ação rescisória, terão um prazo de 2 anos contados da descoberta, da simulação e da colusão para ajuizar a ação rescisória, desde que não tenham atuado no processo que se objetiva a rescisão. E esse é o parágrafo 3º do artigo 975. Ainda em hipótese de modificações ou em alterações expressas, nós temos alteração da caução como requisito para o ajuizamento da ação rescisória. E a caução está prevista no artigo 968 e nos seus parágrafos. E nós temos o seguinte: a caução de 5% do valor atualizado da decisão rescindendo ou do processo rescindendo continua sendo obrigatório para efeitos de ajuizamento da ação rescisória, sob pena de indeferimento, obviamente de emenda da inicial e, posteriormente, de indeferimento. Mas nós temos o seguinte: primeira alteração agora positivada no ordenamento jurídico, a previsão de que essa caução pode ser dispensada ao beneficiário da justiça gratuita e ao defensor público que litiga em benefício do assistido. Antigamente, nós tínhamos posicionamento do ministro Valdemar Sveiter no sentido de dispensar, mas agora nós temos uma maior segurança jurídica de positivação desse caso. E, finalmente, a caução de 5% do valor atualizado da causa vai ter uma limitação monetária. E a limitação monetária vão ser 1.000 salários mínimos. E isso está previsto no artigo 968, parágrafo 2º. Então, 5% do valor atualizado da causa, desde que esse valor não ultrapasse a quantia de 1.000 salários mínimos. Se ela ultrapassar a quantia de 1.000 salários mínimos, a caução vai ficar limitada a essa quantia. Então, minha gente, primeiro, voltando a falar e fazendo um colóquio final, porque o meu tempo já se encerrou. A ação rescisória, pelo menos na minha humilde opinião, teve um progresso normativo no novo CPC. Nós temos que continuar analisando o novo CPC, seguindo o conselho do professor Dierle, tá? Com humildade, e vamos continuar interpretando, tá? E sempre objetivando o melhor sentido da norma, e sempre observando também as normas constitucionais. Vamos tentar, em alguma hipótese, ou uma primeira incongruência do novo CPC com a Constituição, vamos dar a interpretação conforme a Constituição. E eu espero que todos vocês tenham muito sucesso nessa empreitada. Muito obrigado.